Olá, meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esse nosso papo fraterno, né? Esse diálogo fraterno. E a gente fica muito feliz, né? Com mais esse encontro dessa noite. Sou trabalhador da Casa Espírita Passos de Luz, em Buriti dos Lopes, e meu nome é Francisco Costa, né? Como alguns já conhecem, já sabem, né? A gente sempre que pode estar aqui para a gente conversar de forma amigável, né? De forma amorosa, trazendo do Evangelho de Jesus alguns esclarecimentos, né? Para que possamos, né? Ter dias mais agradáveis, né? Ter tempos melhores. E vamos iniciar com uma mensagem para vocês, né? Como já é de costume, que diz assim: esperança dos céus. Há choro dentro da noite, é o doloroso gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o aborto insana, ferindo a lei sem pensar. Ah, quantas almas formosas nos planos em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto rogo em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas, ei-las batidas e expulsas, a golpe de ingratidão. Irmãos da terra, escutem, detende a marcha do aborto, estendei vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. Espírito Maria Dolores, médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Campanha, meus irmãos, né? Campanha Madre Teresa de Calcutá em defesa da vida. Aborto não, aborto jamais, né, meus irmãos, né? É tão bom viver, né? É tão bom a gente experienciar aqui essa vida, né? Experienciar esse momento único, né? Da graça de Deus, que é o dom da vida. Então, meus irmãos, vamos agora fazer uma prece para que possamos dar continuidade à nossa tarefa da noite. Fechamos os olhos, caso alguém queira, né, para melhor concentração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade bendita da vida, da saúde, da família, da paz, dos amigos, dos entes queridos. Obrigado, Senhor, por mais essa noite aqui reunidos em Teu nome, levando a palavra, o Verbo de Jesus. E que possa, Senhor, nessa noite entrar em todas as casas que acessarem esse momento e multiplicarem entre seus pares o Verbo de Jesus. Ó Mãe Maria, ó Mestre amado Jesus, nos abençoa essa noite a todos nós, com sua luz, com seu amor. Há tantos irmãos em sofrimento e em dores, que possam nessa noite sentir a presença de Ti, Senhor Jesus,
em vossos e nossos corações. Abençoa, Senhor, a nossa conversa da noite e que fiquemos em paz. Graças a Deus. E que assim seja, meus irmãos. Pois bem, meus irmãos, feito isso, né? A nossa prece, iremos trabalhar essa noite, né? Através desse nosso diálogo fraterno, diálogo amigo, né? Iremos trabalhar o item 26 do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai, né? Intitulado, né? Com esse termo. E o item que foi para nós, né? Selecionado é o item 5 e 6, que ele fala da questão dos vendilhões expulsos do templo, né? Então vamos buscar entender um pouquinho, né? Essa terminologia, né, de vendilhões expulsos do templo, né? Vamos ver como é que isso aconteceu, né, e por que aconteceu isso, né? Vamos aqui juntos aqui, com calma, com tranquilidade. A gente tem um tempo para a gente conversar um pouquinho aí. A gente vai entendendo um pouco do contexto do que seria isso, né? E já aqui, já sendo fiel ao Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Já intitulado, né, como vendilhões expulsos do templo. Vamos ler um trecho para a gente desenvolver um pouco, né, de nossas consciências, e aí a gente vai adentrar aí num tema, né, propriamente dito, aí, escorrendo alguns conceitos. Pois bem, chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia de qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam, escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Está lá em Marcos, né? No capítulo 11, né? Versículo 15 a 18. E semelhante também em Mateus, né? Capítulo 21, versículo 12 e 13. Então, vejam, meus irmãos, que nesse momento já aqui de introdução de nossa conversa, Jesus já veio, nesse momento, ao perceber a movimentação no entorno, já ali nas portas do templo, já vendo aquela algazarra, uma espécie de feira ambulante ali, em volta do templo sagrado, Jesus disse, né? Porventura não está escrito que minha casa será chamada casa de oração. E aí Jesus que também frequentava a casa, obviamente, né? E que não dependia só dele, mas de que todos que frequentavam aquele ambiente do templo. Esse templo é uma igreja, é uma casa espírita, é uma casa de qualquer outro credo religioso, onde todos participam
onde todos vão congregar naquele momento, e que hoje também fazemos isso em nossos tempos atuais. E Jesus, adorando a Deus, em espírito e em verdade. E Jesus amava a Deus e a seu próximo também, cumprindo em tudo e sempre a vontade de Deus. Não importa onde, quando e como, e com quem estivesse. Vamos entender aqui a analogia desse texto para que possamos compreender melhor esse momento. E quando Jesus veio ao templo e viu aquela venda, aquela troca, o mercado nas portas do templo, da igreja, vendas de fé, negociatas, obscuras, cobrando valores, vendendo mesmo a fé. E temos que entender, meus irmãos, que para essa adoração ao templo, à igreja, não dependia, do majestoso templo, uma casa pomposa, entendeu? Um castelo, as igrejas ricas, fabulosas, cheias de ouro, e nem de seus cerimoniais, rituais, prescrições ou autoridade de seus sacerdotes. Não precisa disso. E como tenho visto e ouvido de alguns irmãos, de outros credos, me permitam aqui a colocação, com todo respeito a todos. Jesus não quer dizer que não respeitasse a atividade no templo, e qualquer que seja templo, da forma que seja, mas que a considerasse inútil. Porque, na verdade, nós, cristãos que somos, meus irmãos, vós que sois também cristãos, não precisamos de templos para congregar com Cristo. Não precisamos. Precisamos estar no estado de consciência em conexão com Jesus e com Deus. E que a nossa casa física é também o nosso templo sagrado de oração e prece. E que, obviamente, não se é em nenhum momento aqui negado e não dito e proibido que possamos frequentar os templos, porque sempre houve esse momento das religiões, de buscar o templo para o conforto, para lá adorar a Deus, clamar ao Senhor, um cantinho de conforto para a maioria, onde se sente paz, tranquilidade, e que bom e que maravilha nós temos. E Jesus aqui, logo no início, quando veio, e já moralizou a entrada do templo, onde havia trocas, negociatas, vendas de fé, negociando quem tinha mais poder, quem mandava mais, coisa não agradável a Deus, porque Deus não é isso. E que de forma nenhuma temos que pagar por fé nenhuma. Não é fé raciocinada, é uma fé alienada. Eu não vou chegar num local e comprar um pacote de fé. Isso não existe. Senão nos comércios haveriam para vender.
E não é assim que funciona. Então precisamos entender, no atual século que hoje vivemos, que ora presenciamos as moléstias, pessoas passando fome, com dificuldade, irmãos desempregados para manter as famílias em suas casas, em seus templos, muitas das vezes já cansados, querendo desistir da sua vida, não acreditando mais em nada. E Jesus respeita e sempre respeitou o nosso livre-arbítrio, porque as escolhas são nossas. Nós é que escolhemos algumas condições, escolhemos com quem casar, né? Escolhemos com quem dialogar, com quem respeitar, com que igreja participar. Nós escolhemos tudo. E tem um resultado disso tudo. As nossas ações têm um resultado de tudo isso. E Jesus, quando da expulsão dos vendilhões, quando naquele momento no pátio haviam gentios praticando comércio de animais, de objetos, de culto religiosos, câmbio de moedas, sabe, para visitantes e forasteiros. Não havia controle. Coleta de esmolas, sabe, ou donativo. Para que isso? Para Jesus? Não era. Não era para Jesus. Que autoridade alguém ali tinha para fazer isso? E faço a pergunta aqui de reflexão já no meio da nossa conversa. Hoje acontece isso? Sim ou não? É reflexão para cada um de nós. Sabe, essa troca, esse comércio de objetos, de cultos religiosos, busca de moeda alheia, é desaprovado por Jesus. Para o templo não é isso. Para aquele momento, junto, de forma íntima a Jesus e ao Pai, não é para acontecer isso. É um momento de conforto, de paz espiritual. Você vai ao templo, à igreja, para se confortar. Você vai lhe congregar com os irmãos, seus pares, com um abraço amigo, um aperto de mão, um olhar carinhoso e bondoso, como Maria Mãe Santíssima nos olhava e nos abrandava com seu olhar. Para isso que servem os templos, para amenizar nossas dores, as chagas da humanidade, do orgulho e da inveja. E todo esse ruído, meus irmãos, na porta da igreja, tudo isso causava muito movimento, ruído, vozerio, desvairado, agitação, num jogo de interesses individuais, egoísticas, disputas, ambições. Para quê? Como é que eu saio da minha casa para, em oração com Jesus, e me deparo com tudo isso? Com todo esse, sabe, esses ruídos, digamos assim, esse intercâmbio do mal, das influências malignas, perniciosas, já na porta da igreja. E às vezes você é da sua casa, botou a cara fora, já acontece isso, antes de chegar na igreja, no seu templo religioso que seja. Meus irmãos, e com isso Jesus
não condenava. Que Jesus, com sua misericórdia infinita e bondosa, nem assim condenava os irmãos. E nem por isso também pedia, sabe, o serviço espiritual do templo. Ele tinha que continuar, tinha que acontecer. Muito embora alguns irmãos contrários a isso, que estavam lá com outro intuito, não de ouvir a palavra de Deus. Quantos hoje de casa saem dizendo, eu vou para a minha igreja, e não consegue chegar até a igreja, ou até seu tempo religioso que seja. Já é desviado no meio do caminho. Muitos acontecem isso. Sabe, se afasta da cristandade, se afastam desse momento cristão. E Jesus, com sua amorosidade e bondade, nem com isso ainda, sabe, afastava os sacerdotes ou fiéis, né, aos cultos. Deixava acontecer os cultos, porque precisava ter aquele momento que os irmãos tanto desejavam naquele dia, naquela hora, né? E o que procurava, né? O que procurava, meus irmãos, era, sabe, corrigir o desvio da finalidade superior do templo. Então Jesus queria a corrigenda naquele momento junto aos irmãos e defender a pureza da atividade espiritual de cada templo. Quando coloco o templo aqui, é qualquer igreja, é qualquer agremiação religiosa, é qualquer credo religioso. Quando eu me refiro aqui ao templo dessa época de Jesus, e que hoje chamamos de igreja, chamamos de, enfim, de várias denominações religiosas, mas é o templo. E que Jesus defendia o campo, a área externa e interna. O ambiente espiritual está harmônico e estaria, a princípio, transtornado, né, pela cólera. Quando agiu assim, Jesus estava zangado, Jesus ficou com raiva? Não. Jesus é Jesus. Em nenhum momento. Agora sim, meus irmãos, verificamos assim que não, que Jesus não ficou, logicamente, é um espírito de luz. Já não tem mais isso, essa questão de raivinha, de zanga, né, de ódio do outro, de fuxico. Jesus não tem mais isso. É um espírito de alta hierarquia e envergadura, angélico. Não tinha isso, ele apenas foi lá para organizar o ambiente. Porque senão, ora, até o dia de hoje, estaria até pior. Se naquele tempo, naquela época, ele não deu logo um freio, enquanto era cedo. Meus irmãos, e verifique isso em consciência, que não, o Mestre Jesus ficou tranquilo. Queria apenas o quê? Dar uma lição. Porque não feriu, não sei que estava lá, ele feriu. Não agrediu ninguém. Nem mesmo os pombos, os patos estavam lá engaiolados, né? Muito pelo contrário. Não feriu ninguém, tá? Ele usou o verbo do seu magnetismo. Apenas afugentou, né? Ali, algumas criaturas de Deus, animais ali, enfim, né? Dinheiro que estava lá, dinheiro realmente ilícito, né? E virou mesa com as cadeiras, para mostrar a sua autoridade moral também. E graças à preparação psicológica que Jesus fizera nos assistentes naquele momento ali, em todos os comerciantes também que estavam na hora, né? E pelo impacto emocional que causou,
o ensino ficou gravado em seus espíritos, de modo, sabe, digamos assim, indelével, né? Em definitivo mesmo, porque a lição que o mestre ali colocou naquele momento era para isso. Tinha que ter um impacto, tinha que impactar. Mas Jesus não usou da violência física e nem moral para com os irmãos. Muito embora infratores, irmãos insanos infratores das suas negociatas, e Jesus, sempre com sua brandura, delicadeza e amorosidade, né, passou ensino ali para os irmãos. E o que acompanhavam também Jesus, os 4 evangelistas que estavam lá, né, que também estavam acompanhando com Jesus, Marcos, João, enfim, observou aquele acontecimento e ficou registrado também nos irmãos, seu discípulo, como moralidade, como exemplo de organização, de administração de Jesus, de ordenança. Os discípulos lembraram, né? Inclusive do Salmo, né? Que é o zelo de tua casa me consumiu. Está em Salmo 69, né? O zelo de tua casa me consumiu. E o povo, né, todo comentou o fato, né, passando o ensino adiante. Então, todo mundo naquele momento lá, comprador, negociador, entendeu a mensagem de Jesus. Naquele ambiente, né, a forma como ele conduziu, com muita maestria o processo de organização. Então, quem estava em volta, o povo, a comunidade ali, que estava ali, que presenciou o fato, entendeu isso como ensino também. E está lá, pessoal, está em Marcos esse momento, né? Em Marcos capítulo 11, está em Mateus capítulo 21, está em Lucas capítulo 19. Então Jesus chegou, né, a Jerusalém, entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam, enfim, derrubou, né, as mesas, trocando moedas, enfim, cadeiras estavam lá, né? Não consentia ninguém que transportasse, sabe, objeto para o templo, para fazer uma feira, um mercado, de frente ao templo de oração. E ele disse também, né? Não porventura escrito, a minha casa chamar-se a casa de oração para todas as nações, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. E não admitia-se cobrança de taxas, venda de fé, e tampouco explorar os irmãos que lá vão em busca de fé, em busca de conforto, de paz em seu coração, em busca de um abraço amigo. E Jesus disse mais, está em João capítulo 2. Tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Jesus diz, está lá em João capítulo 2, tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. E meus irmãos, Jesus quis naquele momento, nesse fato aqui narrado, com muita tranquilidade, mas com vivacidade, de pai, de mãe, para com seus filhos, que muitas das vezes necessita também de uma voz altiva. E Jesus usou da altivez
da confiança. Em nenhum momento Jesus desrespeitou qualquer irmão, nem os comerciantes, os que negociavam a fé, faziam coisas ilícitas na porta do templo, se aproveitando dos irmãos. Jesus não, com muita amorosidade, mas altivez na voz, no verbo, com seu magnetismo puro, alinhado a Deus Pai Todo-Poderoso, instruiu os irmãos. Instruiu naquela hora claramente os irmãos. Os apóstolos que assim o acompanhavam na missão, como também as pessoas que cercavam o templo, sentiram na pele aquele exemplo do Cristo. E Jesus, meus amigos, é sereno, é bondoso e amoroso. E Jesus, ele expulsou os irmãos do templo, seus vendilhões, e condenou o tráfico de coisas santas, sabe, sob qualquer forma que seja, ele condena. Jesus condena qualquer negociata, sabe, de coisas santas. Deus não vende a sua bênção, e nem o seu perdão, e nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, meus irmãos, o direito de cobrar pagamentos e taxa por nada, referindo-se ao templo de oração. Deus não vende a bênção. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas. Estão por aí, beirando as portas. Deus não cobra a entrada no reino dos céus. Por favor, fiquemos atentos a isso. Jesus é amigo fiel, meus irmãos. Jesus, portanto, não há tristeza, não há lugar para tristeza em Jesus, pois o nosso Mestre é amigo fiel para todas as horas e nunca nos desampara, meus irmãos, nunca. Jesus está conosco sempre, o tempo todo. Creia em Jesus, meus irmãos. Agora Ele está próximo de você. E façamos, meus irmãos, uma passagem bíblica linda, quando João, o discípulo amado, que apoiou a cabeça no peito de Jesus e chorou: ó Mestre, renda tuas graças, Senhor Jesus. E ele abraçou de forma amável e doce. E quando Maria chegou onde Jesus estava também, lançou-se aos seus pés e disse: Mestre, se tivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Ao vê-la chorar, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob o impulso de profunda emoção, chorou. Jesus, meus irmãos, é luz, é dócil, é amável, é amigo de todas as horas. Jesus é vida, Jesus é saúde, é confiança, é o nosso Salvador, é o nosso protetor, é o nosso governador espiritual de nossa terra. E nenhum outro há.
essa salvação, essa conexão profunda, porque debaixo do céu outro nome foi dado aos homens, pela qual devemos ser salvos. Quando a gente fala no sentido amplo da salvação, é o sentido de buscarmos uma vida reta, se não de boa vontade, e de querer fazer o bem para o outro, querer o bem do outro e ter ação também proativa, não só pensar, mas em agir, em fazer algo na construção da sua própria vida. Amai uns aos outros. Amai o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê, meus irmãos? A tentação do orgulho, muitas das vezes, sabe, o apelo a julgar-se muito importante, né? Merecendo tratamento, às vezes especial e privilegiado, né? Muitos orgulhosos, presunçosos, muitas das vezes se acham que tem que ter um tratamento especial, porque tem bens, tem posse, tem tudo, e acha que manda no mundo, que tem a dominação. Se engana eles, meus irmãos. E Jesus responde isso citando Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Significa que devemos respeitar as leis divinas que visam o bem geral, sem a pretensão de recebermos condições especiais em nosso favor, em favor próprio nosso, nem mesmo por servirmos na área religiosa ou espiritual. Não tentarás o Senhor teu Deus. Respeitamos, meus irmãos, a lei divinas. Lei é para ser cumprida. As leis de Deus têm que serem cumpridas. E vejam que ninguém tem aqui nada de especial em relação ao outro, não. Tá? Vamos trabalhar? Vamos. Vamos trabalhar, vamos fazer oração, vamos fazer prece, ajudar um vizinho, ajudar um amigo, ajudar um irmão, um colega. Vamos. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que ele. Tá? Ah, vai para a condição mais especial, mais elevada. Não. É o dever nosso como cristão olhar para o outro e buscar ajudá-lo, auxiliá-lo, meus irmãos. Estamos em tempos que a fraternidade se faz necessário. Já disse um pouco atrás, tem irmãos com fome, passando fome, não por culpa deles não, e não os julgueis para não serem julgados. Vamos dar as mãos, vamos olhar mais fraterno. Precisamos quebrar esse ambiente, pessoal, de individualidade, de disputas internas, disputas de credos. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer na fé em Deus. Busquemos a paz entre nós mesmos, sem pré-julgamentos e sem ofensas, que não nos levará a nada. Disputas internas não levam a nada, muito pelo contrário. Ficará cada vez mais fragmentado e separado. Temos que, como se fosse um feixe, juntos, para que não se quebre pelas influências do mal, das trevas,
da obscuridade. Então, meus irmãos, né? Concluiu Jesus, né? E Jesus pois aqui está quem é, meus irmãos, maior do que o templo. A criatura é mais importante. Nós somos mais importantes que os templos, pois o templo, ele existe para ela e não ela para o templo. Não esqueça, meus irmãos, a criatura é mais importante que o templo, pois o templo existe para ela e não ela para o templo. Muitas outras passagens, né, esclarecedoras, edificantes, né, existem no Evangelho sobre Jesus no templo. Algumas ainda vão ser abordadas aí mais na frente, em outras palestras, em outros diálogos conosco mesmo, pessoal, tá? Mas nos referindo e no que já hoje, né, aqui já aprendemos, fica claro como Jesus devemos zelar e cuidar do nosso templo, a nossa casa espírita, as nossas casas religiosas, fazendo dela um lugar onde se ensina a verdade espiritual e se vive o amor a Deus e ao próximo. E, se possível, procuremos atrair para o templo espírita, né? Para os nossos templos, as demais criaturas, a fim de que nele também se beneficie, como fomos nós no passado, bem pouco, e hoje presente, beneficiados com esse amor do Cristo, amor de Jesus. E como o Evangelho nos diz, dai de graça o que de graça recebeste. Ora, se eu recebi de graça, eu vou dar de graça também. Se eu tenho um conhecimento que a mim foi dado pela graça de Deus, vou compartilhar o conhecimento também para os irmãos, para esclarecer os irmãos. Não vou monopolizar o conhecimento. A verdade, os ensinos de Jesus. E, meus irmãos, já um grifo aqui meu falando também, vamos procurar, meus irmãos, por favor, nesse momento pandêmico, de dificuldade dos governos, né, dos desgovernos, por nossa civilização, por nosso Brasil, nosso país, vamos olhar para os irmãos que sofrem sede, fome e frio. Deixemos a vaidade, o orgulho de lado e vamos colaborar de alguma forma. Vejo tantos irmãos aí trabalhando em nosso Brasil, tantas casas trabalhando em nosso país, com cestas básicas, com roupas, sabe, com alguns mantimentos, com remédios, com a palavra amiga, abrigando irmãos, sabe, para que tenhamos uma humanidade mais civilizada, de mais fraternidade, meus irmãos. E para finalizar, irei aqui recitar um poema de uma irmã nossa de muita luz, que trabalha nas esferas do plano espiritual e do plano também nosso aqui físico. Uma irmã de muita luz, de muita bravura, que tanto nos ensina em sua literatura, em seus poemas, que é Alta de Souza. Alta de Souza,
Grave esse nome, meus irmãos. Uma irmã de muita luz que nos fala assim, já fechando, como se fosse uma prece, como se fosse uma prece final, irei fazê-lo em forma desse poema. Meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu amor templo, interno e abandonado, a mais alto de todas as capelas. Então, meus irmãos, agora iremos encerrar como se fosse uma prece final. Irei aqui recitar um poema de uma irmã nossa, de muita luz, trabalhadora do Cristo, Jesus, como em forma de prece final, meus irmãos, para encerrar a nossa atividade. De já agradeço a todos pela oportunidade, por mais uma vez, pela paciência, por nossa conversa, nosso diálogo aqui, nessa noite de hoje, que fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo, interno e abandonado, a mais alto de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrante. Ouve o teu coração a cada prece, Deus responde a si mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus. Alta de Souza, obrigado a todos e que tenham uma boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar.
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.